uma vez que a gente tenha instalado o arquivo do R e do RStudio, que tem lá na pasta da disciplina de seminário, né? A gente, dando um duplo clique no arquivo 050A, aparece esse script aqui, né? Essas linhas de programação para a gente poder trabalhar, né? Para quem tem facilidade em trabalhar com informática ou já trabalhou com programação, é muito simples. Para quem não tem, requer um pouquinho mais de cuidado, tá? Existem vários cursos nessa área de RStudio, né, e de R, de programação em R, disponíveis na internet. Mas como a gente quer disponibilizar apenas uma ferramenta, então a gente vai ensinar a vocês aqui como trabalhar com essa ferramenta de forma mais simples, tá? Uma vez instalado o RStudio e aberto esse arquivo 050A bibliometria, você clica antes da linha aqui, né, da linha 1, antes do i de install e manda rodar. Depois que se instala o pacote Bibliometrix, você vem em livraria, né, instalar essa livraria do Bibliometrix, dentro do seu computador. Ele vai na memória que ele buscou e vai instalar o pacote, né? Sempre que ele estiver fazendo isso, né, ele vai permanecer na mesma linha. Quando ele pula para a próxima linha, quer dizer que ele já rodou, beleza? Aí nesse ponto aqui, ele vai pedir um arquivo que vai ter que estar dentro de uma pasta bib lá no seu C2 pontos. Esse arquivo aqui, ele vem do Web of Science. Esse aqui vem do Scopus. Todos os dois vão ter que estar no formato BibTeX. Então, assim, roda a bibliometria, perdão, o pacote, instala ele e depois abre a biblioteca. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui para baixar esses dois arquivos. Então, vamos lá. Como que a gente faz? A gente vai lá no computador, em C2 pontos, e nós vamos criar uma pasta bib. Tá? A minha pasta aqui ela já existe, por causa de alguns arquivos que eu já rodei anteriormente, né? Mas eu vou tirar tudo que tem aqui dentro, para a pasta ficar igual a de vocês. Então vai estar aqui bib e a pasta vazia instalada dentro do C2 pontos, beleza? Uma vez feito isso, nós vamos lá na plataforma do Periódicos CAPES. Periódicos CAPES. Vocês vão fazer o acesso com o acesso federado, tá? Que é o acesso CAF que a gente chama, tá? O acesso CAF. Então, a sua pesquisa vai estar com acesso CAF. Sua pesquisa, papapá, na comunidade. É isso mesmo. Acesso CAF. Vocês vão ter aqui IFES. Vão procurar IFES e vão selecionar o IFES e vão enviar. Aí ele vai pedir o seu usuário e a sua senha. Você vai entrar na plataforma federal, né? Com acesso CAF. Então, com o acesso CAF, eu estou acessando pelo portal, pelo IFES, né? Com acesso CAF. O que que eu vou procurar aqui? Lista de base e coleção. Lista de base e coleção. Qual lista primeiro que eu vou fazer? Web of Science. Vou pesquisar aqui o Web of Science. Web of Science aqui, ó, é coleção principal. É esse aqui que a gente vai abrir. Então eu venho aqui ver no editor, tá? Então vai ser aquela Web of Science ali no editor. Pode estar traduzida para você ou não estar traduzida, tá? Então eu sempre gosto de colocar no inglês,
porque aí fica igual para todo mundo, né? Se não tiver a tradução automática. Bem, o que que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui a gente vai procurar pelas palavras-chave. Então, temos uma dica aqui. As primeiras buscas que vocês fizeram, vocês devem ter achado a palavra-chave da pesquisa de vocês. Uma, duas, três, né? Vou colocar aqui uma que eu uso muito nos meus trabalhos na área de hidrologia, que é mudanças climáticas. Climate change, tá? Vou colocar aqui todos os campos. Então, ele vai procurar na base de dados Web of Science, em todos os campos, a palavra-chave mudança climática, ok? Se eu já clicar aqui em Search, ele vai buscar em toda a base de dados Web of Science todos os artigos que tenha a palavra-chave Climate Change. Então, vou procurar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vão ter muitas. Aqui apareceu 631.568 resultados para trabalho que tenha como palavra-chave mudança climática, tá? Então, aqui eu tenho que, depois disso, fazer o refinamento dos dados, tá? O refinamento dos dados. Primeiro refinamento que a gente faz é relevância. Eu posso citar, se foi recentemente adicionado ao campo, a relevância, a data, citação, enfim. Então, eu vou colocar aqui por ordem de relevância. Relevância vai me dar os artigos mais relevantes nessa área dos últimos tempos, tá? Artigo de revisão que tenha acesso novo, que tenha arquivo Open Access, que eu posso baixar da internet sem pagar nada, então isso daqui é importante para nós, tá? Então eu venho aqui e refino só com os arquivos que têm acesso aberto, tá? Aí cai para 333.861 artigos, ok? Depois eu venho com a relevância já marcada. Eu quero só dos últimos 5 anos? Eu quero todos os anos? Eu quero só do ano tal, para eu fazer a comparação e evolução de cada ano? Enfim, nesse aqui eu não vou utilizar anos ainda, os últimos 5 anos, porque eu não quero fazer algo direto, tá? Eu quero só artigo, beleza? Eu quero só artigo. Então, artigo, Open Access, eu posso escolher quais são os meus pesquisadores, eu posso escolher categorias, eu posso escolher de universidade que eu quero, eu posso escolher o índice de citação, enfim, eu posso escolher o país. Então, por exemplo, eu quero escolher o artigo mais relevante dos Estados Unidos, né? Ou da China, ou da Inglaterra, ou, por exemplo, do Brasil, né? Do Brasil. Tem 9.500 artigos dessa área, né? De todos os países, e vou refinar, ok? Bem, vou tirar aqui o Brasil. Todos os países estão aqui. Vou tirar Open Access, artigos, que é o refinamento que eu estou fazendo, né? Então, mudança climática, Open Access e todos os artigos. Beleza. Aí eu tenho que criar o artigo BibTeX. Então, eu venho aqui em exportar BibTeX.
ele vai dar um artigo tipo bib para nós, tá? Então eu venho e seleciono o máximo que eu posso. No caso aqui da Web of Science são 1000 artigos e pego todas as citações, tá? Full record e referências citadas. Eu pego tudo aqui e mando exportar, tá? Quando eu coloco tudo, ele fala que o máximo que eu posso fazer é 500. Então, aqui, para o Web of Science, o máximo que eu posso exportar são 500. Então, nesse caso aqui, eu estou exportando 500 artigos. 500 artigos mais relevantes da Web of Science que trata como mudança climática Open Access, tá? Então, ele vai vir aqui para o seu download, com o nome SaveDrex. Aqui tem dois, porque eu já baixei um para preparar a aula. Então, eu vou colocar o nome SaveDrex aqui, vou copiar, vou lá no C2 pontos na minha pasta bib, vou colocar aqui e vou tirar esse número 3 aqui. Tá? Tirar esse número 3, colocar só savedrex.bib. Por que eu estou fazendo isso? Tá vendo que tem que estar na pasta bib com o nome savedrex.bib? Tá vendo? Então agora eu vou e mando rodar. Aí ele vai converter toda essa biblioteca aqui do savedrex.bib para o formato do Bibliometrix. Enquanto tiver aqui dentro a bolinha vermelha, quer dizer que ele está rodando, tá? Enquanto não tiver, ele não está rodando, ok? Então, agora nós vamos para o Scopus. Então, volto lá na minha base de dados do periódico CAPES. Vem aqui, em vez de Web of Science, coloco aqui Scopus. Scopus. O procedimento é muito parecido com o do Web of Science, tá? Então, a gente vem aqui... Scopus, plataforma Scopus, ver no editor. Vai abrir uma abinha, tá? Nesse caso aqui, eu estou cadastrado no Scopus, tá? Então, às vezes, você tem que fazer um cadastro antes no Scopus para você fazer essa pesquisa, tá bom? Então, se você não tiver, vai lá e cadastra como um usuário do Scopus, ok? Só o usuário do Scopus, para você poder ter acesso. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Venho, todos os campos, coloco aqui, entre aspas, climate change. Mudanças climáticas, ok? Aí eu venho aqui e mando procurar. Sem tempo, sem nada, tá? Sem tempo, sem nada. Aqui vai ter a mesma coisa, ó, o ano de quando até quando. Aqui tem mais coisas, ó, áreas temáticas, eu quero só artigos, eu quero que seja acesso aberto, então todo acesso aberto. Então, aqui tem mais dados, tá vendo? Aqui tem 2 milhões. Então, eu vou só do Open Access, tá? Então, baixei para 868 mil. Ao invés de mais novo, eu coloco relevância também. Aí ele vai organizar por relevância. Vem aqui e exporta o arquivo BibTeX também. Então, se eu colocar todas as informações, o máximo que eu posso exportar aqui é 20 mil no BibTeX. Então, eu vou vir aqui, colocar os 500 mais relevantes, tá? Para ficar a mesma base de dados pareada lá com
a Web of Science, ok? Então ele vai estar no BibTeX, também com 500, com todas as informações. E mando exportar, tá? Aí ele vai exportar todos esses arquivos mais relevantes com a extensão do Scopus agora, tá? Já exportou aqui, aí eu venho aqui na pasta de downloads, vai estar esse nomão aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá na minha pasta bib, dar um Ctrl V, apago tudo que está depois de Scopus aqui, tá? Aí fica scopus.bib. Vamos ver se está correto? Ó, bib scopus.bib. Então tá tudo certo aqui. Vou e mando rodar. Ele vai converter os dados do BibTeX para cá, tá? Então rodou, já converteu. Não preciso mais mexer com Web of Science nem com Scopus. Agora o próprio R vai ver se tem arquivo repetido, se tem tabelas que são repetidas, ele vai montar uma tabela que vai nos ajudar, tá? Então aqui rodou, tá no M, mando rodar de novo. Ele encontrou 62 documentos duplicados. Então, dos 1000, 62 são duplicados. Então, vai ter 938 aí sobrando. Aí eu vou e mando rodar de novo, tá? Aí ele vai criar uma planilha para mim que, que vai me falar aonde que tem os autores, títulos, o resumo e um monte de outras informações que vocês vão ver mais à frente. Já rodou. Aí eu vou criar a tabela, escrever essa tabela para nós. Aí ele já escreveu uma tabela P. Aí eu mando rodar, ele escreve a tabela M. E aí eu começo a ver esses resultados que ele vai me fazer. Então ele já vai processando aqui e vai me passar os resultados. Por enquanto está processando. Os resultados eles já foram processados e agora se eu der uma rodada de novo, ele já vai me dar um bom resumo aqui que eu já posso estudar a partir deles, tá? Então, vamos lá, ó. Subindo aqui, ó. Os dados, eles estão de 1996 até 2026, os artigos que eu estou trabalhando. Foram pesquisados 515 jornais, revistas, periódicos. São 938 documentos. Está tendo um crescimento anual médio de 6,7% nesse tema de pesquisa. Nós temos 2.369 autores, 2.457 palavras-chave diferentes associadas à mudança climática. E aí a gente tem o crescimento por ano, número de artigos que foram publicados, aí de 2011, 2012, está vendo que vai tendo um crescimento, e ultimamente está na casa de 90, 100 artigos publicados por ano, né? Aqui a gente tem os autores, né? Os autores e quantos artigos que os autores estão publicando, tá? Então, quem são os autores que mais publicam nessa área, né? E quem são os autores mais relevantes, né? Aqui estão os trabalhos mais bem avaliados, né? Os 10 trabalhos mais bem avaliados. Aqui está o país que mais trabalha, os países que mais trabalham nessa área. Então, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois Reino Unido, China, né? O tanto de citação por país, né? Os trabalhos que são citados. Aqui
está relacionado essa palavra-chave. Então, uma palavra-chave que se relaciona bem com mudança climática é sustentabilidade, perdão, é, as buscas mais importantes são nessas revistas aqui, né? As palavras-chave mais relevantes mudança climática, adaptação. Então, se eu colocar mudança climática e adaptação às mudanças climáticas, eu reduzo um pouquinho da, da questão de busca. Ao invés de mudança climática, adaptação às mudanças climáticas, vulnerabilidade, formas de mitigar, enfim, ele me dá uma resenha, né, de como eu vou estar trabalhando. Bem, olha só o que aparece na nossa pasta BIB. Aqui, ó, aparece artigos e bibliometrics dados. Para a aula de hoje, o que é mais importante para nós? Essa é, essa planilha artigos. Por quê? Essa planilha ela vai me dar todos os artigos que foi baixado das duas plataformas com o link que é o DOI, né? Dos artigos. Então, por isso daqui eu já baixo o artigo direto da internet, tá? Mas antes disso a gente vai fazer uma outra revisão, tá bom? Então, essa é a planilha mais importante para nós. Porque aí vocês vão pegar outra planilha que eu coloquei para vocês no curso, que está aqui na pasta Bibliometrics, que é essa planilha aqui, ó. Que é essa planilha aqui, XLSM, tá? Essa 070 aqui. Então, eu vou pegar essa planilha e vou abrir ela para vocês, tá? Essa aqui. Vou colocar aqui dentro de BIB para não dar problema. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar os dados da planilha gerada pelo Bibliometrics até o DI, vão dar um Ctrl C lá e vão jogar aqui no Ctrl V. Vou lá no artigo CSV, vou da linha 2 até o DI, tá vendo? Ó? Até o K, vou copiar todo mundo aqui, que eu fiz a análise lá. Todo mundo que eu fiz a análise lá com a minha palavra-chave básica. Beleza? Os meus 900 e lá vai fumaça, né? 928, 938 artigos, né? Vem aqui, ó, Ctrl C, vou lá na planilha, Ctrl V. Aí ele vai preencher as planilhas com os dados que o arquivo me passou. Trabalho a planilha para não para apagar os artigos anteriores. Venho aqui no A3, dou um Ctrl V, né? E aí ele vai calcular um número que é chamado de ordinátil, tá? O que seria esse ordinátil? O ordinátil é um número que que vai classificar os meus artigos de acordo com as normas mais atuais da CAPES. Então, são artigos de alto impacto. Então, não é só relevante, são os artigos de alto impacto. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma classificação dos artigos que estão com o ordinátil calculado e eu quero que essa classificação seja descendente. Então, tem uma pequena falha aqui
na planilha, não tem problema. O artigo com o maior ordinátil é esse aqui, ó, de Gal YG, tá? Segundo é esse artigo aqui. Terceiro é esse, e assim sucessivamente. Então, assim, quantos artigos, professor, eu vou pegar para poder fazer a minha classificação, né? Quantos artigos eu vou pegar, professor, para fazer a minha classificação? Na prática, né? Na prática, as revistas pedem no mínimo 30 citações, né? No mínimo 30 citações. Aí vai do orientador, aí vai do pesquisador, né? Porque após essa seleção, eu ainda peço os meus alunos para fazer um novo procedimento, né? Que seria fazer o fichamento desses artigos. Porque às vezes o artigo é muito bom, ele tem uma relevância muito boa, mas para o trabalho que eu estou fazendo não serve de nada. Então eu pego esse artigo, baixo e vou analisando, né? Que é a segunda parte que a gente vai fazer hoje, é, que pode utilizar tranquilamente inteligência artificial para fazer isso, né? Fazer esse fichamento de forma mais rápido, já em português, para facilitar a escolha, né? Então, o procedimento é esse. O que pode mudar, professor, para facilitar a minha pesquisa? Primeiro, você não precisa fazer a pesquisa com um único, com um único com a única palavra-chave, né? Não precisa. Você pode, por exemplo, adicionar uma outra linha aqui e colocar: eu quero que apareça mudança climática, mas eu também quero que apareça hidrologia, por exemplo, que é a área que eu trabalho. Então, quando eu faço isso daqui e mando procurar, ele vai restringir mais. Então, daqueles centenas de milhares, vem apenas para 20 mil, né? Ah, não, só duas palavras-chave para mim tá ruim. Aí eu adiciono outra. Então, clima change, hidrologia, aí eu coloco nas cidades, né? Aí na hora que eu mandar rodar, já vem para menos artigo ainda, entendeu? Então, isso é para refinar. Você quer só os artigos Open Access? Eu quero só dos últimos 5 anos. Eu quero só artigo. Eu quero só do Brasil. E aí você vai refinando. Quanto mais você refinar, a ideia é que você restrinja a sua pesquisa, ok? Então a gente vai finalizando esse passo a passo aqui. Vou deixar postado lá na nossa página e depois a gente tem um plus que vai ser a questão das, das pesquisas refinadas e auxiliadas pela inteligência artificial.